Dom Dinis. Dom Dinis de Portugal, nasceu em Lisboa a 9 de outubro de 1261 e morreu em Santarém a 7 de janeiro de 1325. Foi o sexto rei na lista de reis de Portugal, com o cognome o Lavrador pelo grande impulso que deu à agricultura e ampliação do Pinhal de Leiria ou rei poeta devido à sua obra literária. Filho de Afonso III de Portugal e da infanta Beatriz de Castela, foi aclamado em Lisboa em 1279, tendo subido ao trono com 17 anos. Em 1282 desposou Isabel de Aragão, que ficaria conhecida como Rainha Santa. Ao longo de 46 anos a governar os reinos de Portugal e dos Algarves foi um dos principais responsáveis pela criação da identidade nacional e o alvor da consciência de Portugal enquanto Estado-nação. Em 1297, após a conclusão da Reconquista pelo seu pai, definiu as fronteiras de Portugal no Tratado de Alcanisas, prosseguiu relevantes reformas judiciais, instituiu a língua portuguesa como língua oficial da corte, criou a primeira universidade portuguesa, libertou as ordens militares no território nacional de influências estrangeiras e prosseguiu um sistemático acréscimo do centralismo régio. A sua política centralizadora foi articulada com importantes ações de fomento econômico, como a criação de inúmeros conselhos e feiras. Dom Dinis ordenou a exploração de minas de cobre, prata, estanho e ferro e organizou a exportação da produção excedente para outros países europeus. Em 1308 assinou o primeiro acordo comercial português com a Inglaterra. Em 1312 fundou a Marinha Portuguesa, nomeando o primeiro almirante de Portugal, o genovês Manuel Peçanha, e ordenando a construção de várias docas. Foi grande amante das artes e letras. Tendo sido um famoso trovador, cultivou as cantigas de amigo, de amor e a sátira, contribuindo para o desenvolvimento da poesia trovadoresca na Península Ibérica. Pensa-se ter sido o primeiro monarca português verdadeiramente alfabetizado, tendo assinado sempre com o nome completo. Culto e curioso das letras e das ciências, terá impulsionado a tradução de muitas obras para português, entre as quais se contam os tratados de seu avô Afonso X, o Sábio. Foi o responsável pela criação da primeira universidade portuguesa, inicialmente instalada na zona do atual Largo do Carmo, em Lisboa e por si transferida, pela primeira vez, para Coimbra, em 1308. Esta universidade, que foi transferida várias vezes entre as duas cidades, ficou definitivamente instalada em Coimbra em 1537, por ordem de Dom João III. Entre 1320 e 1324 houve uma guerra civil que opôs o rei ao futuro Afonso IV. Este julgava que o pai pretendia dar o trono a Afonso Sanches. Nesta guerra, o rei contou com pouco apoio popular, pois nos últimos anos de reinado deu grandes privilégios aos nobres. O infante contou com o apoio dos conselhos. Apesar dos motivos da revolta, esta guerra foi no fundo um conflito entre grandes e pequenos. Após a sua morte, em 1325 foi sucedido pelo seu filho legítimo, Afonso IV de Portugal, apesar da oposição do seu favorito, o filho natural Afonso Sanches. Revelou-se desde cedo um grande estratega, sendo o precursor de uma política governativa e legislativa não apenas reativa, mas antes de cunho proativo. Beneficiando de uma análise a posteriori, percebe-se que as decisões não iam sendo tomadas ao acaso,
antes se articulando na senda de um ideal de país e nação que o rei almejava. À laia de exemplo, indica-se a concomitante criação de conselhos e feiras, as políticas de fortificação das fronteiras ou a crescente dependência das ordens militares do poder régio. Por tudo isto, Dom Dinis foi reconhecido como um homem sagaz e de elevada capacidade governativa, tanto por contemporâneos como por historiadores posteriores. Não carecia Dom Dinis do que hoje apelidamos de habilidade política. Sendo hábil no trato e entendedor dos homens, Dom Dinis soube ir atacando e apaziguando, alternadamente, os interesses senhoriais laicos e eclesiásticos, desamortizou os bens do clero, mas aceitou a concordata e restringiu os direitos de comodoria nos mosteiros, inquiriu os bens senhoriais, mas as leis de desamortização travam a erosão dos patrimónios senhoriais. A administração das propriedades régias tornou-se mais eficiente e Dom Dinis ficou conhecido como um rei rico. À data da sua subida ao trono, o país encontrava-se em conflito com a Igreja Católica. Dom Dinis procurou normalizar a situação assinando um tratado com o Papa Nicolau IV, onde jurava proteger os interesses de Roma em Portugal. Após a extinção da Ordem dos Templários, conseguiu transferir o património dela no país para a Ordem de Cristo, criada para o efeito, e apoiou os cavaleiros portugueses da Ordem de Santiago na sua disputa para se separarem do seu mestre castelhano. Dom Dinis foi essencialmente um rei administrador e não um guerreiro, envolvendo-se em guerra com o reino de Castela em 1295, desistiu dela em troca das vilas de Serpa e Moura. Pelo Tratado de Alcanices em 1297, firmou a paz com Castela, definindo-se nesse tratado as fronteiras atuais entre os dois países ibéricos. Por este tratado previa-se também uma paz de 40 anos, amizade e defesa mútuas. Complicações cardíacas seriam a origem dos seus problemas de saúde. Em 1322 teve um pequeno ataque cardíaco ou vascular cerebral. Ainda viveu mais 3 anos debilitado, sendo levado em andas e em colos de homens. Foi angina de peito ou uma miocardite a causa da sua morte, em 1325. Dom Dinis morreu em Santarém a 7 de janeiro de 1325, e foi sepultado no mosteiro de São Dinis, em Odivelas.